do livro Gotas de Esperança, do Lorival Lopes. Imunize-se com um pensamento positivo. Logo pela manhã, levante-se imaginando ser jovial e forte. Sinta-se com abundante alegria. Nada veja de adverso, de negativo. Tudo é bom para você. Agradeça a Deus por isso. No final do dia, agradeça novamente e durma tranquilo, com esperança no coração, tratando os outros como irmãos e a si mesmo como filho de Deus. Você está sendo positivo. Fica imunizado contra doenças, evita contratempos, conserva a alegria, torna-se feliz. Viver pensando só no que é bom garante-nos saúde física e espiritual. Vamos elevar nosso pensamento a Jesus, fechar os nossos olhos, agradecendo mais uma oportunidade de nos encontrarmos aqui, da nossa palestra e o nosso passo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair na tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. A palavra. Boa noite a todos. Boa noite. Deixa eu olhar um pouquinho cada um de vocês para me familiarizar. Estou muito feliz, muita gratidão no meu coração por estar aqui hoje sendo um instrumento, né, de Jesus, e trazer um pouquinho dos ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo. Na noite de hoje, eu vou usar 3 livros, que 2 eram da minha mãe, da biblioteca dela, que ficaram de herança pra gente, na família, e o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Esse livro aqui, eu gosto muito dele, são mensagens, aulas da vida, do Francisco Cândido Xavier. Esse aqui é o Convites da Vida, do Divaldo, que também é maravilhoso. São mensagens, não é um livro de leitura contínua, né? Mas a gente pode ir abrindo e fazendo a leitura pontual de algumas mensagens. É muito gostoso. Hoje, a proposta que eu trouxe para vocês é um pouquinho diferente da palestra padrão, né? Que vocês veem na casa. Eu gostaria que vocês imaginassem que vocês estão numa escola. Só que essa escola hoje vai ser um pouquinho diferente. A gente vai escutar, né? Eu vou conversar com vocês e vocês vão prestar atenção, refletir sobre os assuntos que eu vou trazer, né? E o nome dessa escola que eu trouxe para vocês hoje é a Escola da Vida. E a gente vai trabalhar hoje algumas matérias que a gente chamava da minha época, né? Hoje acho que chamam de disciplina, mas na minha época a gente chamava de matéria. A matéria que a gente vai trabalhar hoje é a matemática, porque eu vou trazer aqui no quadro para vocês uma equação para a gente conversar. O português, que a gente vai trabalhar a interpretação das leituras que eu vou fazer com vocês. E a filosofia e a religião, que é a reflexão da noite de hoje. Certo? A primeira palavra que eu vou trazer hoje para a nossa equação, para a gente montar essa equação, é a humildade.
durante o estudo, né, para poder preparar aqui hoje para vocês essa aula, eu também busquei o Google, né, que hoje ele é uma ferramenta de estudo muito importante. E com ele, né, eu vou pedir para o nosso colaborador da noite, Roberto, ele vai ler para a gente o sinônimo, né, de humildade. O que diz no Google a palavra humildade, o sinônimo de humildade. Pode ler para a gente, por favor? Boa noite, pessoal. Boa noite. Antes era o Aurélio, né? Agora é o Isso. Google. Então, humildade é sinônimo de modéstia, simplicidade, sobriedade, submissão, gratidão, respeito, generosidade, empatia, aceitação, compaixão, sabedoria, desapego, cortesia, tolerância, discrição, bondade, sensibilidade, pobreza. Ótimo. Vocês viram quantos sinônimos tem essa palavra, né? Na verdade, a gente olha ela com outro olhar, assim, eu acredito que é humildade, né? Mas no sentido de, a pessoa é humilde, a pessoa não é, uma coisa mais simples. Mas olha a grandeza do significado dela, né? Quanta coisa a gente pode praticar sendo humilde, né? Então, eu vou falar agora o oposto de humildade para vocês entenderem quando não estamos sendo humildes, né? No Google ele fala assim, antônimo de humildade: arrogância, desobediência, insubordinação, o orgulho, soberba e riqueza. Então, é o oposto da humildade. Então, quando a gente está agindo dessa forma aqui, a gente já não está praticando a humildade, né? Então, focando na humildade, o que eu gostaria, né, de propor a vocês? Um convite para ler esse livro aqui. Eu vou ler a página 93, tá? Convites da Vida. Eu escolhi algumas frases, né? Não vou ler o texto inteiro para não ficar cansativo, mas são as que eu achei mais relevantes para a gente poder ir a fundo no contexto da humildade. Convite à humildade. Os que são incapazes de consegui-la identificam-na como fraqueza. Os pessimistas que estão no poço do orgulho ferido e não se dispõem à luta, detestam-na porque se sentem incapazes de possuí-la. A humildade, ela sustenta no cansaço, acalenta nas dores, robustece na luta, encoraja no insucesso, levanta na queda, louva a dor que corrige, abençoa a dificuldade que ensina, agradece a soledade que exercita a reflexão, ampara o trabalho que disciplina e é reconhecida a todos. Como ela, o homem adquire grandeza interior e, considerando a majestade da criação como um membro atuante da vida que eleva-se e assim eleva a humanidade inteira. Geralmente a gente identifica, né, com facilidade as pessoas que têm essa humildade, né, que transparecem mais, são humildes, outras não. Então, um exemplo que eu trouxe aqui para vocês, alguns, né, temos diversos, mas eu trouxe alguns. Nos diálogos, a gente consegue já perceber, né, se a pessoa tem uma arrogância, se a pessoa tem uma humildade na fala, né? Então, é um dos exemplos, no dia a dia a gente já consegue, e também a gente tem que se policiar em agir, né, dessa forma, né, tentar ser menos orgulhosos, arrogantes, né, e agir com humildade nos diálogos, né. Esse segundo, ele mexe bastante comigo, esse exemplo, né, não agir de forma arrogante, tentando ser melhor que o outro. Eu sou 40+, né?
Mas há pouco tempo que me falaram, né, Aline, como você é arrogante. E eu nunca tinha parado para analisar que eu era, né? Isso mexeu comigo, assim, eu não fiquei chocada, mas eu acho que foi bom escutar, porque eu comecei a me policiar. Por exemplo, eu achava que eu era autossuficiente, que eu dava conta de tudo, que eu era a Mulher Maravilha e estava tudo certo, que eu ia dar conta da minha vida e não precisava de ajuda. E daí eu comecei a me tocar. Quanta arrogância minha achar que eu ia dar conta da vida, né? Se eu estou no planeta Terra, ser imperfeito que sou, com que sozinha eu ia dar conta. Eu não vou. Ninguém dá. A gente precisa um do outro, né? Então eu comecei a analisar essa questão da arrogância em mim e comecei a trabalhar aos pouquinhos, sabe? Para não ser assim, não pensar dessa forma, né? Que eu preciso do outro, eu não sou melhor que ninguém para achar que eu vou dar conta de tudo, né? Outro ponto bem importante também é fazer o bem sem esperar algo em troca, né? Que é um ponto que a gente também pode trabalhar a humildade nisso, né? Então eu deixo esse convite para vocês, o convite à humildade, para a gente começar a olhar para si e trabalhar cada vez mais, né? Para sermos melhores, né? No dia a dia. O próximo item da equação que eu trouxe para vocês, que para mim é o mais difícil de todos, que eu não sei se vocês concordam, é a paciência. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas para mim é uma luta diária, né? Eu tenho uma personalidade bem forte, então eu estou nessa luta diária, assim, de trabalhar a paciência. E ela é um melhor caminho, é o caminho melhor, assim, para a gente ir em busca dessa evolução que a gente veio aqui, né? Mas o que de mais importante eu trouxe hoje para vocês? A gente tem um capítulo no Evangelho que fala sobre isso. E esse capítulo, eu tenho um carinho enorme por ele, porque eu leio essa mensagem, a paciência do Evangelho, desde quando eu era pequenininha, no centro. Na evangelização, a gente já lia, né? As evangelizadoras liam para a gente, porque ele é um trechinho pequeno e a gente conseguia conversar. Então, desde os 6 anos ali, eu tenho um carinho, assim, eu tenho essas lembranças, né, de eu dentro da salinha, a evangelizadora lendo, conversando com a gente sobre a paciência. E no Evangelho no Lar em Casa, quando a gente abria e caía nessa parte, né, a mãe sempre falava, né, como é difícil, mas a gente tem que tentar, a gente tem que se policiar, né, no dia a dia sobre essa questão da paciência. E então, hoje eu vou compartilhar com vocês 2 frases ali do Evangelho, desse capítulo 9, né? Página 97. A paciência. Sede pacientes. A paciência é também uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. Perdoar aqueles que Deus colocou sobre nosso caminho para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. A vida é difícil, eu sei, ela se compõe de mil nadas que são picadas de alfinetes que acabam por ferir. Mas é preciso considerar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos por outro lado, e então veremos que bênçãos são mais numerosas do que as dores. Coragem, amigos, o Cristo é o vosso modelo, ele sofreu mais do que qualquer de vós. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa parte aqui
eu acho que quem prestou atenção conseguiu entender, perdoar aqueles que Deus colocou sobre nossos caminhos para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. Isso já começa dentro de casa, né? Não precisa ir para o trabalho, não precisa ir para o trânsito, né? Que são grandes dificuldades que a gente tem, mas dentro de casa mesmo, né? Com os nossos filhos, né? Eu tenho uma filha de 6 anos, todos os dias é muito difícil, né? Educar, né? Então, às vezes a gente está cansado do dia de trabalho, está estressado, trouxe alguma coisa para casa. Mesmo assim, a gente é o adulto da relação, a gente tem que ter a paciência. Eu sempre coloco muito isso na minha cabeça. Você é o adulto da relação. A criança ainda não tem a maturidade e o entendimento disso. Então, a gente tem que se esforçar, deixar aí os problemas de lado e ser paciente. Nós somos os exemplos para os nossos filhos, né? Hoje, eu já entendia um pouco isso, mas hoje, para mim, eu digo que a minha mãe deixou de herança, assim, os ensinamentos dela, assim, hoje eu sou muito do que ela é devido ao exemplo que ela deu, né? Ela falava, mas ela fazia, né? Então, ter ela hoje como exemplo me faz ficar mais forte e também seguir isso, né? Fazer com que eu seja um exemplo para minha filha. Então, a paciência, ela é difícil, mas a gente precisa trabalhar e ser melhor a cada dia nesse sentido. Paciência com os nossos pais, tem muitas pessoas, né, que têm pais já idosos, que não é fácil de lidar, que acabam se tornando crianças, né, nessa fase da idade, que não é fácil. Eu já passei por isso também, mas a gente precisa, né, a gente está naquela fase, naquele momento onde a gente precisa acolher, a gente precisa cuidar e dar amor para eles, né? Então, a paciência, ela está ali, todo dia testando a gente, né? No trabalho também é outro local, né, que eu acredito que seja difícil. A gente sempre tem um colega que a gente não gosta, ou o colega não gosta do nosso jeito, a gente acaba se estranhando. No trânsito, né, que eu acredito também que não é fácil, a gente vê muita imprudência, né, muitas pessoas que não respeitam a sua própria vida e a vida do outro, né. Então, nesse sentido aqui, a palavra paciência é um ótimo convite, né, para a gente refletir e tentar também, eu vou sempre trazer isso no final de cada item, sermos melhores, né? A gente ir em busca dessa evolução. Acho que é isso. Mais um item que eu vou trazer para vocês é a benevolência. Deixa eu só pegar aqui. Essa palavra é uma palavra que a gente não usa muito, mas o significado dela é de uma grandeza que vocês vão verificar, que vocês vão escutar. O Roberto, ele vai ler os sinônimos de benevolência para a gente ir um pouquinho mais a fundo e entender. Vamos lá. Sinônimo de benevolência: bondade, boa vontade, generosidade, benignidade, beneficência, compaixão, humanitarismo, filantropia, caridade, piedade, ajuda, socorro, mercê, coração, favor e graça. Ótimo, obrigada. Essa palavra, como eu falei, ela não é muito utilizada, porém, a prática dela a gente pode fazer, né?
ela já começa com bem, né? Ela já se auto-intitula de ser do bem, né? Então, são todas essas coisas boas aqui que o Roberto falou que a gente consegue colocar em prática para praticar essa benevolência. Então, eu trouxe aqui um exemplo, né? É termos boa vontade nas atitudes do dia a dia. É uma coisa, parece que simples, né? Mas vocês já pararam para pensar que às vezes a gente faz tudo com má vontade? Desde, às vezes, uma conversa ali de boa com o filho ou com o pai, ou uma tarefa de casa, a gente não dá valor a esses momentos, né? Onde tantas pessoas, às vezes, querem essas pequenas coisas do dia a dia e não conseguem. E a gente que pode não dá valor, né? Então, uma das questões que eu trouxe é essa, né? Termos boa vontade nas atitudes do dia a dia. O afeto, uma estima por alguém, deixarmos o egoísmo de lado e ajudar o próximo de coração. Eu vejo muito isso, assim, a gente tem uma família muito amorosa, né? Tem uma família muito amorosa e a gente sempre tenta praticar essa questão, porque foi um exemplo também que a minha mãe deixou, né? A minha mãe fazia muito isso. E para a gente, muito, quem conhece minha família sabe, para nós é muito comum isso. Já é meio que automático, né? A gente gosta, a gente tem prazer, a gente ama isso, né? Ajudar as pessoas, ajudar o próximo. Então, eu vejo que esse exemplo que a mãe deixou pra gente, a gente está levando, né? Esse legado, assim, com o exemplo que ela deixou. Então, mais uma vez, né? Termos exemplo para os nossos filhos, né? Que uma hora a conta vem, né? A conta vem e é maravilhoso, assim. Hoje, né, com a maturidade que eu tenho, eu consigo enxergar essa grandeza, né, da educação que ela deixou, né, dos ensinamentos do Espiritismo, né, que eu sou muito grata a ela que nos mostrou esse caminho. Mas a maior herança, com certeza, que ela deixou pra gente foi um bom exemplo, né? Deixa eu só finalizar aqui, repetindo alguns sinônimos aqui da benevolência para ficar registrado, tá? E tocar o coração de vocês para a gente seguir com esse convite à benevolência, tá? Sinônimo de benevolência, vou repetir. Bondade, boa vontade, generosidade, compaixão, humanitarismo, filantropia, caridade, piedade, ajuda, socorro, coração, olha a grandeza, né? Favor e graça. Então, quando a gente esmiuça, né, o significado da palavra, a gente vê a grandeza dela, né? Então, fica aqui para vocês mais um convite, tá? A benevolência. Então, seguindo aqui a nossa equação, a gente vai falar mais uma aqui, que é a resignação. Quando eu fui buscar o significado dela no Google, ele foi muito objetivo, apesar da grandeza da palavra, mas é sinônimo de resignação, aceitação, conformação, conformidade e paciência. Aí eu montei uma frase assim: aceitação pacífica de uma determinada situação. Não sei se vocês já pararam para analisar essa palavra resignação. Eu tenho um exemplo, né? Mais uma vez, não tem como não. Da mãe, né?
Em 2008, ela descobriu um câncer, né, maligno, no pâncreas, e infelizmente não tinha o que fazer. Mas ela, sendo ela, né, maravilhosa, ela aceitou a doença, ela não reclamava de forma alguma. Em 2008 ainda a medicina não estava avançada como está hoje, então as pessoas que tinham câncer sofriam muito, era apenas remédios para amenizar as dores. E a mãe chegou num estágio que não tinha mais o que fazer, os remédios não faziam efeito e eles deixavam a pessoa sofrendo até a morte. E era muito triste, assim. Mas ela foi, assim, maravilhosa. A gente não viu ela reclamando, muito pelo contrário, ela mostrava para as pessoas, até nas visitas, que a gente, se a gente estava passando por aquilo, era o que tinha que passar, ela aceitou, né, aquela prova, e ainda tentava passar ensinamentos para a gente com isso, assim. Então eu vejo que ela é o meu maior exemplo de resignação e ela não me deixa esquecer de que a gente não deve se lamentar, a gente precisa analisar sim as dificuldades, né, que todos têm. Estamos aqui no planeta Terra, então estamos sujeitos a isso, né, a todo momento, as dificuldades, mas que a gente tem que saber analisar e refletir e tentar, de alguma forma, fazer com que isso nos fortaleça, né? De alguma forma, e que a gente consiga seguir a vida da melhor forma possível, por mais difícil que seja, né? Então, meu maior exemplo de resignação é esse que eu trago para vocês. E eu montei uma frasezinha aqui, em resumo, para a gente finalizar essa parte. Ser resignado é aquele que sofre calado, aceita o sofrimento e não fica se lamentando. Não esconde a dor, porém tem paciência com o sofrimento. Faz dele sua força para seguir a vida da melhor forma possível, por mais difícil que seja. Eu não sei se alguns de vocês nunca tinham parado para pensar no significado dessa palavra, mas ela é de uma grandeza, assim, absurda, né? Para finalizar essa equação, não tem outra palavra, né, que iguale essa equação aqui. A humildade, mas paciência, dividida com a benevolência e a resignação, ela resulta nisso aqui, que é o amor. Só essa palavrinha, né, o resultado dessa equação, já daria mais algumas palestras, né? Mas tudo isso que a gente falou se resume ao amor. Então, esse capítulo no Evangelho traz 3 pontos que a gente pode trabalhar, né? Amai uns aos outros como eu vos amo, que é um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Amar ao próximo como a si mesmo. E amai os vossos inimigos. Então, assim, eu vou fazer agora uma leitura breve, com mais um convite que eu vou fazer para vocês, o convite ao amor. Convite ao amor. O amor é o estágio mais elevado do sentimento. O homem somente atinge a plenitude quando ama. Enquanto anseia e busca ser amado, foge à responsabilidade de amar e padece infância emocional. Essa frase aqui, ela é terapêutica, né? Então, a gente vai trabalhar ela um pouquinho mais para frente, mas isso aqui trata muito na terapia. Nem sempre, porém, se encontrará no ser amado a recíproca. Importa o que é essencial, amar, sem solicitação. De todos os construtores do pensamento universal, o amor recebeu a contribuição valiosa de urgência
Isso porque Deus, nosso Pai, é a mais alta manifestação do amor. Se por acaso o céu dos teus sorrisos está com as estrelas da alegria apagada, ama a si mesmo e clarificarás outros corações que jazem em noites mais sombrias, percebendo que todo aquele que irradia luz e calor aquece-se e ilumina-se, permanecendo feliz em qualquer circunstância. Haja, pois, o que haja, ama, em plena cruz, não obstante o desprezo e a traição e a dor total, Jesus prosseguiu amando e até hoje continua amando-nos sem cansaço. Então a gente encerra aqui esse item trazendo Jesus como prova maior de amor, né? E ele é, né, o nosso exemplo, né, de amor maior. Vamos então para a segunda equação, que ela finaliza. É bem rapidinho, tá, gente? Não vou me estender muito. A gente falou do amor. E agora, o último convite é esse aqui. Caridade. Página 27. Convite à caridade. Enquanto a saúde enfloresce as tuas possibilidades de bem-estar, reserva um dia por mês, ao menos, para visitar os irmãos enfermos. Aqui ele traz a caridade dessa forma, tá? Um dos exemplos da caridade. Seja teu o sorriso de cordialidade franca, através da lembrança de uma palavra fraterna, de uma flor delicada, de uma pergunta gentil, em que esteja expresso o interesse pela sua recuperação, de uma prece discreta ao lado do seu leito, de uma vibração refazente com que pode diminuir os males que inquietam esses seres em necessário resgate. Lembra-te, porém, que acima do bem que lhes possas fazer, a ti fará muito bem verificar o de que possas fazer. A ti fará muito bem verificar o que possas e dispõe o pouco que consideras bem precioso e de alto valor, com que o Senhor te concede a honra de crescer, que é a saúde. Caridade para com os que sofrem, em última análise, é caridade para contigo mesmo. Um exemplo de caridade que eu trouxe para vocês é: caridade é se doar de coração, um sorriso, um abraço, uma palavra amiga, um ombro amigo, um olhar atento no desabafo de alguém, matar a fome ou o frio de um irmão necessitado. Então, são diversos exemplos que a gente pode colocar em prática no nosso dia a dia, né? E o que traz aqui nessa mensagem, que eu achei bem importante, é se a gente está tendo esse olhar para esse irmão necessitado, né? Que às vezes pode ser um parente ou não, mas que está precisando, né, de um colo, né? Ser ouvido, de um abraço, de uma oração. Porque às vezes a gente se vê no desespero, na doença, no sofrimento, e a gente não tem forças nem para orar, né? Alguns de vocês já passaram por isso, que tem momentos que a gente não consegue nem pedir ajuda, né? Nem orar no desespero. Então, vamos olhar a caridade hoje, então, por esse âmbito daqueles irmãos necessitados, né? Que precisam de uma força, que precisam de ajuda, evitando, assim, uma depressão, evitando um suicídio, né? Evitando tantas coisas que hoje a nossa humanidade está sofrendo, né? A ansiedade que tomou conta das pessoas, né? Da ansiedade
gera uma síndrome do pânico, gera uma depressão e gera um suicídio, né? Então, a gente começa lá do comecinho, fazer as visitas, ajudar o próximo da forma como a gente puder, uma oração, um abraço, uma palavra de conforto, né? Então, esse tema caridade daria uma outra palestra, mas o que eu vim trazer hoje para vocês é esse convite, né, a lembrança da caridade, da importância dela na vida, nas nossas vidas, né? Deixa eu ver aqui. Então, não sei se alguém já tinha deduzido essa equação, né? Já tinha achado que era isso mesmo, mas se a gente pega o amor mais a caridade e divide ela dos nossos semelhantes, não daria outro resultado dessa equação que não fosse Jesus, né? Ele é maravilhoso, ele é nosso exemplo, ele é tudo isso que a gente falou e muito mais, né? Eu sempre me emociono assim quando falo, né? Porque ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, né? E se a gente tem ele com a gente levando ele para o nosso dia a dia, a gente caminhando junto, tudo fica melhor, tudo fica mais leve, né? A gente consegue buscar essa felicidade que a gente está todo dia buscando, né? A vida não é fácil e a felicidade, como a gente fala no Espiritismo, né? A felicidade não é deste mundo, mas a gente está sempre em busca, né, de ser uma pessoa melhor, né? Ele é o nosso maior exemplo. A gente tem ele pra gente, né? Ele está sempre disponível pra gente. Ele é maravilhoso. Só basta a gente querer ter ele dentro da gente, né? Ir em busca desse Jesus, desse mestre maravilhoso. Então, toda escola tem provas, né? Tem uma prova no final da aula. Aqui não seria diferente, só que as provas a gente já vive na escola da vida todos os dias, né? Então, na escola da vida a prova é todos os dias, e hoje eu deixo aqui para vocês esses convites, né? Para a gente ir em busca de ser uma pessoa melhor, né? De ir em busca dessas palavras que a gente trouxe hoje, que resultam no amor e que resultam no nosso mestre, né? Eu espero sinceramente que alguma dessas palavras tenha tocado o coração de vocês, que vocês levem isso para casa de vocês, porque cada um se levar para dentro de casa já vai estar fazendo um pouco, né? Já vai estar colocando em prática os ensinamentos que ele nos trouxe, que são tão maravilhosos, que não tem outro caminho. Esse é o caminho. Jesus é o caminho. Então é isso. Vamos dar valor a essa oportunidade que ele nos deu de reencarnarmos, né? De vir aqui em busca dessa evolução, vir aqui para buscarmos sermos pessoas melhores, né? E valorizar, né? Termos muita gratidão nos nossos corações. E como falou ali na mensagem, a gente tem muito mais a agradecer do que a se lamentar. Vida difícil todos nós temos, mas se vocês colocarem na balança tudo de maravilhoso que nós temos, que às vezes, se vocês pararem para pensar, vocês vão ter até dificuldade de colocar, de tanta coisa maravilhosa que a gente tem na vida. E ali a gente tem uns probleminhas, umas dificuldades, né? E coloca isso como uma balança, para vocês verem se essa balança ela não vai estar ali, ó,
bem mais pesada nas coisas maravilhosas e boas que a gente tem na nossa vida, né? Então, o convite eu deixo para vocês. A prova hoje da Escola da Vida é a prova diária, do dia a dia, que hoje a gente vai levar para casa. E agradeço a todos esses olhares carinhosos para mim. Muito obrigada. E espero que tenha tocado no coração de vocês essa equação como ela toca em mim. Bom, obrigada e uma boa noite. Se eu fosse a tua mãe, teu pai, onde eles estiverem, eu estaria bem orgulhosa de ti. Porque o orgulho não serve só para enaltecer, mas serve também para a gente se sentir feliz pelo outro. Dessa forma, eu acho que cabe o orgulho aqui nesse momento. E eu, como te conheço, tive a oportunidade de conviver contigo tanto tempo, lá da infância para cá, a gente sabe muito bem que tudo que tu falou faz bastante sentido, porque a escola da vida, então, me veio assim bem claro que essa escola, ela inicia no colo de mãe. E quando tu traz esse tema, ele se torna algo assim muito profundo, porque se a escola da vida inicia no ventre de mãe, tu trouxe aqui para mim hoje, para todos nós, algo no sentido assim, é através então dos laços maternos, familiares, que esta escola dá os primeiros passos. E se essa escola sendo dada através desses pequenos passos importantíssimos e fundamentais, para que esse indivíduo lá na frente, uma vez mais formado, possa herdar, como tu herdastes dos teus pais, todas as bagagens necessárias para hoje poder se espelhar e fazer a diferença nos teus passos seguintes. Então, eu conheci essa tia, essa mãe, que mostrava através do exemplo, aos passos de Jesus. Nós damos pequenos passos nas nossas vidas todos os dias, sem saber que estamos nos espelhando aos passos de Jesus, aos exemplos que a gente já teve de forma milenar e que foram os exemplos que nós tivemos para seguir de uma maneira melhor. Então, é muito lindo tudo que tu trouxe nessa noite, muito profundo. E cabe a cada um de nós hoje se utilizar dessas informações para saber que uma família que se constrói através de nós, a responsabilidade que é dada a nós todos é de construção de indivíduos melhores, construção de exemplos, heranças pelas quais essa pessoa que se forma vai repercutir lá na frente. E isso muda o mundo. Isso muda o mundo. E as pessoas não têm noção do quão isso é importante. Mudar o mundo através do seu pequeno universo. Então, agradecida que sou hoje a ti, Aline, por tudo que tu disseste, e a Deus e a Jesus. Agradecidos que somos, só nos resta orar ao Pai e pedir a Ele que nos dê toda a luz necessária para que possamos ir em busca de tudo aquilo que não recebemos. Porque não há desculpas para seres pensantes que são suficientemente fortes
para não buscarmos com as nossas próprias pernas a superação daquilo que não foi nos dado, a superação de traumas que possam vir a ser as respostas para muitos tropeços. E assim construímos nossa caminhada da melhor maneira possível, sempre em busca do melhor para nós mesmos, sem desculpas, sem bengalas, usando-nos das capacidades e talentos que Deus nos deu para galgar uma caminhada melhor. Que nosso Pai possa nos dar força, discernimento, coragem, bom ânimo, para percebermos a luz que temos dentro de nós e superar os obstáculos, as provas, as dificuldades que nos moldam, nos burilam como um ser em construção. Que Jesus possa nos abrir os olhos, nos tirar as vendas que nos obscurecem e fortalecer-nos a cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desencarne. Que assim seja, que assim seja. E com esta prece, damos por encerrado a sessão de palestras doutrinárias dessa noite, dando seguimento ao face para todos aqueles que queiram, que possam ficar nos lugares, nós iremos chamar banco a banco, e reforçando mais uma vez o convite a todos aqueles que desejam participar do nosso almoço beneficente, que acontecerá no dia 6 de julho, no Citrampa, para arrecadarmos fundos para o Marcos terminar a construção da casa. Vai dar tudo certo no final. Se Deus quiser. Vai. Então, Tchau. todos que quiserem, a gente tem os convites, que não serão vendidos na hora, tá, gente? E aí, então, pode procurar qualquer um de nós aqui, que a gente tem convite para vender. Obrigada a todos.